Então, boa noite a todos, né? Vamos fazer primeiro uma prece. Querido Pai da vida, querido Mestre Jesus, mais uma vez obrigado por estarmos aqui presentes, reunidos para estudar um pouco mais dos seus ensinamentos, do complemento desses ensinamentos trazidos pelos Espíritos amigos, que a gente possa ter nossas mentes e corações acalentados para assimilar da melhor maneira possível esses estudos e após praticá-los de maneira realmente os implementarmos no nosso ser, auxiliando assim no nosso desenvolvimento em direção do Pai. Que assim seja. Então, boa noite a todos mais uma vez. Então, hoje a gente vai falar das questões do Livro dos Espíritos, né, 370 e a 370A, né? Então, a questão ela começa, né? Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Então, aqui a pergunta que ele quer entender se as funções ou faculdades morais e intelectuais dependem do desenvolvimento do cérebro, né? Se elas estão ligadas ao desenvolvimento do cérebro. E pela resposta a gente vai ver que não, né? É o contrário, né? Quem influencia alguma coisa é o espírito com as suas aptidões, ele influencia no desenvolvimento do cérebro, que é a matéria, e não o inverso, né? Então a resposta primeira é: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? Então, se a gente for ver aí nos estudos da humanidade, a gente pega aí nas pesquisas que existem aí, que eles analisaram o tamanho do cérebro do pessoal, dos homens da caverna, e a gente vai vendo desenvolvimento até hoje, a gente vai ver que o cérebro foi aumentando de tamanho, desenvolvendo. E isso foi de acordo com o quê? Com o desenvolvimento da humanidade. Então, uma vez que o espírito progredia, ele precisava de um corpo, uma matéria mais apta para que ele conseguisse, então, desenvolver essas intelectualidades, faculdades que ele vinha desenvolvendo com o tempo, né? Então, não é o contrário que acontece. Daí a questão 370A, né? Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Não, então está perguntando se as aptidões se devem unicamente ao estado do espírito. E a gente vai ver que não, né? De maneira primordial, é sempre o espírito que impulsiona qualquer coisa na matéria, no sentido de desenvolver a matéria, mas para que essa aptidão seja exercida, há necessidade de ter uma matéria, um corpo apto para que essas faculdades possam ser exercidas, né? Então, alguém que numa vida passada foi um grande nadador, por alguma razão da sua história, nessa encarnação, ele nasce sem os braços e sem as pernas. Por mais que ele tenha sido um excelente nadador, nessa encarnação o corpo não permite que ele exerça essa aptidão de nadar que ele já tem bem desenvolvida de outras vidas. Então é um pouco nesse sentido, né? Então por isso que ele fala, né? O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício das suas faculdades. Então, por mais desenvolvido que seja já esse espírito, se quando encarnado ele nem tem um corpo apto para que ele consiga exercer essas suas faculdades, ele vai estar então de certa maneira limitado. Então, a gente vê pessoas que de repente já têm um grande desenvolvimento intelectual, mas que usaram de maneira equivocada e errônea em encarnações passadas, e nessa vida eles reencarnam, ou já nascem assim, ou com o decorrer do tempo desenvolve alguma enfermidade que vai atingir o seu cérebro. Então ele não consegue exercer as suas funções psíquicas corretamente, mesmo que ele seja já um espírito muito evoluído intelectualmente. Então a matéria, ela pode nos permitir realmente tirar o máximo daquilo que a gente já adquiriu como ser espiritual,
como ela pode inibir. E aí a razão dela permitir ou inibir, né? Deus sabe exatamente de tudo, a nós fica apenas aí a necessidade de estudar e tentar compreender de que maneira a gente deve agir para tirar o máximo proveito, evitando assim, talvez corrigendas ou punições que venham nos limitar em encarnações futuras, né? Então, continua aqui, né? Então, ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Então, aqui, ele está querendo, no meu entender, querendo dizer o quê, né? Quando a gente pega esses cientistas que estudam o cérebro, a gente vai ver que o nosso cérebro, cada parte do nosso cérebro, ele é responsável por alguma coisa. Pelo movimento do braço, pela visão, por ativar a fala. Então, é como se fosse vários módulos, onde cada módulo é responsável por alguma coisa. Então, no que diz respeito, se a pessoa ela tem um grande desenvolvimento de raciocínio para matemática, então essa parte que ajuda no raciocínio com cálculos dessa pessoa vai ser mais desenvolvida do que de uma pessoa que não tem tanta aptidão para matemática. Então, isso quer dizer que cada coisa que a gente tem uma inclinação mais aguçada, significa que essa parte do cérebro, a matéria está preparada e o espírito tem bagagem para acionar essa parte do cérebro e tirar o máximo proveito dela. Então é como se o nosso cérebro fosse um hardware, né? Uma memória de computador, com uma grande capacidade, mas que você precisa instalar programas, senão uma grande memória, um grande hardware, mas que está vazio. Então, se você quer desenvolver determinada área, você vai lá e instala um programa para design. Ah, eu quero ver coisas sobre mecânica. Você vai lá e instala um programa que fala de mecânica. Então, é nossa responsabilidade instalar programas dentro do nosso cérebro, né? É só uma analogia. Então, é a nossa responsabilidade de buscar o conhecimento, seja, de maneira geral, um dia terá que ser em todas as áreas, para um dia sermos perfeitos, mas no dia de hoje, de acordo com aquilo que a gente tem mais gosto, prazer por estudar. Então é a nossa obrigação de buscar adquirir esse conhecimento para que assim a gente se desenvolva nessas áreas e a gente vai ver que com o passar das reencarnações a gente vai estar cada vez mais expert nessas matérias, né? Que a gente tem o prazer de estar aí desfrutando e aprendendo, né? Então, se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Consequentemente, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgínio ou um Rafael, desde que achasse provido de certos órgãos, né? Então, o que ele quer dizer, né? Isso aqui é uma constatação, né? Quando a gente abre a nossa mente, ela fica óbvia, se ainda não é, não tem problema, é buscar estudar e raciocinar sobre. Quer dizer o quê? Se as faculdades, se as aptidões estivessem nos órgãos, então nasceu uma criança, ao acaso, vamos dizer que Deus escolheu que aquele corpo ia ter os órgãos com todas as funções preparadas para ser um grande cientista de física quântica. Mas aquele espírito, por si mesmo, ele é muito pouca evolução intelectual e moral. É um espírito, vamos supor que fosse até um espírito que acabou de ser criado por Deus. Mas porque ele encarnou naquele corpo que tem aqueles órgãos preparados para toda essa aptidão de física quântica, ele ia ser um grande cientista. E aí quer dizer o quê? Que o maior dos imbecis poderia ter sido um dos grandes cientistas que a gente tem na história, né? Os grandes matemáticos. Então, quer dizer que qualquer pessoa poderia ter sido um Einstein ou um Newton se tivesse nascido num corpo com os órgãos que permitisse você ser um Einstein ou um Newton. E que essa pessoa que foi Einstein
numa próxima encarnação, se ela nascesse num corpo que não tinha os órgãos com aptidões para matemática e ciência, ele seria considerado um imbecil. Então, fica claro que as faculdades, elas são provenientes do espírito e não da matéria dos órgãos. E se fosse o contrário, a lei de progresso, que é uma lei de Deus contra a qual o nosso livre-arbítrio não pode interrompê-la, que a gente foi criado simples e ignorantes para um dia atingirmos a perfeição relativa, essa lei de progresso não existiria. Porque você progrediria nessa encarnação sendo um grande cientista, porque você nasceu num corpo que tinha órgãos da ciência, e na próxima encarnação você nasceu num corpo, se a gente atribuir tudo aos órgãos que são aptos a ser assassino. Então, numa você foi um grande cientista, que desenvolveu talvez remédios e curas, e na outra encarnação você foi um assassino por culpa do órgão que te dá a predisposição para ser assassino. Então, não é assim. Então, as pessoas de escola que demonstram grande nível de conhecimento, de inteligência intelectual e também moral, elas são assim porque elas adquiriram esses conhecimentos através das suas reencarnações sucessivas e por terem se esforçado para tal. A pessoa que não demonstra tanta inteligência intelectual, não cabe a nós querer julgar ela como se ela fosse um espírito não evoluído. Porque a gente viu que às vezes a pessoa tem grande desenvolvimento intelectual, mas o corpo dela não está apto para permitir que ela use ao máximo desse conhecimento que ela tem. E às vezes também, como propósito de desenvolvimento, a pessoa ela vem com limitações intelectuais para desenvolver o lado moral. Então, a lei é sempre de progresso. A lei é de evolução. Que quando a gente fala só desenvolvimento, as pessoas às vezes falam muito de desenvolvimento intelectual, e aí às vezes as mães donas de casa acham que estão atrasadas aí, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que estar desenvolvendo aí a nossa moral também, né? Então, a lei é de evolução e todos estamos na mesma caminhada e não necessariamente estamos muito diferentes uns dos outros, porque senão não estaríamos aqui, né? Os menos desenvolvidos estariam em mundos menos desenvolvidos e os que já estão desenvolvidos estariam em outros mundos mais desenvolvidos, que é o que realmente acontece. Se a gente está aqui é porque a gente está realmente aí no mesmo barco, mais ou menos no mesmo nível, cabendo a cada um de nós se esforçar cada vez mais para se desenvolver intelectualmente, principalmente moralmente, porque é a moral que faz a gente tomar a decisão de usar a nossa inteligência para o bem ou para o mal. O racional, o intelectual, ele não difere o que é o certo do errado. É a moral que nos dá esse discernimento. Então, muito importante desenvolver a moral muito mais do que o intelectual. Então, assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado, e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Então, Vicente de Paulo foi alguém da igreja que depois veio a ser canonizado como santo, e que durante a sua vida, nessa encarnação de Vicente de Paulo, ele foi um homem que realmente trabalhou pelo próximo, pela caridade, e é por isso que ele é reconhecido e está aqui citado no Livro dos Espíritos. Então, se tiver mais interesse, é só pesquisar, né? Então, ele foi um homem realmente de dignidade, de moral muito desenvolvida. Não necessariamente vamos falar do intelectual, mas a moral dele era muito elevada porque ele tinha a preocupação com o bem comum, a preocupação com o próximo. E aqui ele está querendo dizer que se a gente adotasse essa ideia de que é o órgão que dá a inteligência ou a moralidade, quer dizer que Vicente de Paulo tivesse nascido num corpo onde o órgão é onde o assassino, porque celerado é alguém que tem tendências para fazer crimes, coisas hediondas. Então, Vicente de Paulo, num corpo com tendência para o assassinato, ele teria sido um assassino e não o Vicente de Paulo. E uma pessoa que tem tendência por assassínio, para roubar, teria sido o Vicente de Paulo, porque nasceu num corpo com tendências para ser uma pessoa de bem. Então, não é assim. O corpo não influencia no que a pessoa é. O corpo apenas permite que a gente exerça as nossas aptidões e faculdades, que a gente já conquistou, se assim for do nosso merecimento e do programação para essa encarnação. Admite, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes, eles são consequências e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Então ele quer dizer que
que se existissem esses órgãos especiais para ter mais aptidão, eles seriam especiais devido ao impulsionamento que o espírito estava dando neles para que eles se desenvolvessem numa área ou outra. Vamos terminar. Tomemos uma comparação trivial. A força de ser verdadeira. Então, uma comparação trivial para que a gente tenha um exemplo verdadeiro. Por alguns sinais fisionômicos reconhecereis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, a gente reconhece uma pessoa embriagada, mas ele está embriagado porque ele consumiu muito álcool. Então, aquela fisionomia é devido à quantidade de álcool que ele consumiu e não o contrário. Ficou claro para vocês? Então, o espírito ele imprime no corpo um impulsionamento para se desenvolver cada vez mais e mais, mas os órgãos não imprimem nada no espírito com relação ao seu desenvolvimento intelectual e moral. Tá bom? Obrigado. Passo a palavra agora para nossa amiga Cláudia.